Falta menos de uma semana para o final do processo eleitoral americano. E eu tô falando para o final do processo porque ele já começou. Porque os Estados Unidos as pessoas podem votar com antecedência por correio. Pausa dramática. Que bizarro alguém votar por correio. Inclusive colocaram até fogo outro dia numa caixa de correio específica para votação. Mas vamos voltar ao assunto Kamala e Trump. Apesar da mídia brasileira estar falando dessa eleição como se fosse uma eleição presidencial brasileira, com direito a séries e um monte de outras coisas, dando a impressão para o brasileiro que ele tem que escolher um lado, a verdade é que no final das contas a gente observa esse processo eleitoral porque a eleição nos Estados Unidos define a geopolítica internacional. É bem a verdade que, a princípio, quando a gente olha para Kamala e para o Trump, não vê muita diferença, até porque o governo Biden não foi nenhuma maravilha em termos de política internacional. Ele não conseguiu reverter a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, ele não conseguiu, por exemplo, resolver vários outros problemas internacionais, criou questão com Taiwan e China, o que não deveria acontecer, e além disso é patrocinador do que Israel faz no Oriente Médio. E aí, existe um grande erro das pessoas de acharem que esse cara aqui é isolacionista. Ah não, a Kamala e o Trump, eles são iguais, mas o Trump é menos pior. Não. Muita gente esquece que quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, ele simplesmente tentou retirar a embaixada americana de Tel Aviv para colocar em Jerusalém, uma claríssima afronta aos palestinos. Além disso, Trump já deixou bem claro que caso ele ganhe, Netanyahu tem carta branca para fazer o que quiser. Mais carta branca que ainda tem. Em termos internacionais, a gente tem que olhar Trump e Kamala por 3 pontos geopolíticos. A gente tem que olhar Trump e Kamala Oriente Médio, Trump e Kamala questão Rússia e Trump e Kamala América do Sul. No caso do Oriente Médio, ambos têm a mesma perspectiva. Um só é mais cruel que o outro abertamente. Ambos apoiam inquestionavelmente Israel. No caso do Trump, ele fala em carta branca total, apoia assim total. Se quiser jogar uma bomba nuclear, ele tá falando assim pro Netanyahu, vai fundo. Mas eles têm um discurso muito parecido em relação ao Irã. Tá muito claro que, independente da administração americana que vai ter em 2025, o grande inimigo, de novo, dos Estados Unidos vai ser o Irã. Só que nesse caso não é só um inimigo hipotético não, tá? É um inimigo no sentido de ter uma guerra específica contra o Irã. E justamente por isso que a gente vê ali os Estados Unidos dando um certo empurrão ali para Israel para comprar essa guerra, porque seria uma guerra de procuração. Obviamente, os Estados Unidos não ia de cara, e quem seria o responsável por fazer essa guerra seria Israel. E dizem as más línguas que o Netanyahu só está esperando o final do processo eleitoral nos Estados Unidos, porque se o Trump ganhar, quero nem pensar. No caso Ucrânia e Rússia, a visão é um pouco diferente, porque para os democratas, a guerra contra a Rússia, apoiando a Ucrânia, é uma grande jogada. Eles realmente acreditam que isso deveria ser o carro-chefe da administração democrata em nome de uma defesa dos direitos ocidentais, do pensamento ocidental. A Rússia como a grande vilã. No caso, Putin como o grande vilão do mundo. Tem, inclusive, político da Europa Ocidental que já comparou o Putin ao... o que é um exagero, obviamente. Você pode não gostar do cara, mas isso aí é bem exagerado. Mas então, numa administração Kamala, essa guerra ela persiste, tá, gente? Essa guerra continua, porque esse é o carro-chefe. Porém, de acordo com o Trump, na administração dele, ele faria de tudo para acabar com a guerra da Ucrânia e Rússia. Isso ele dizendo, porque tem indústria bélica americana que talvez não curta muito isso não, tá? Mas o Trump fala isso porque o Trump, ele tem uma relação muito da estranha com Putin. Não é uma relação de amizade, ninguém vai entrar nessa viagem. Mas ele realmente não quer tensionar com Putin. Mas, na prática, ele quer parar um ponto de guerra, que seria Ucrânia e Rússia, porque ele não vê mais da onde conseguir algum tipo de ganho político nessa guerra para poder focar tudo onde? Oriente Médio. Irã, porque o Trump deixa bem claro que o Irã tem que ser destruído. Enquanto a Kamala faz um discurso mais diplomático, mais cheio de florzinha, o Trump vai e fala, não, tem que destruir o Irã, tem que acabar com tudo mesmo, a gente tem que tomar isso. Essa é a fala do começo. Agora, pra gente, nós sul-americanos, América Latina, né? Cone Sul, pra gente, a gente tem que observar assim qual o impacto dessas duas administrações. No caso da administração Kamala, que deve ser uma continuação da administração Biden, não se liga muito para a América do Sul não, tá? Não é que a gente está salvo com a administração democrata, porque não tá. Mas a administração Biden meio que
ignorou completamente essa área daqui, tá, gente? Assim, não fez visita, não falou muito. Quando falava era um pouquinho da Venezuela, mas sem entrar muito nas confusões. Então a tendência é que a Kamala siga esse caminho ignorando a gente. E a situação geopolítica é tão doida que se ignorarem a América do Sul, a gente tá no lucro, tá? Mas no caso do Trump, o bicho pega pra gente, tá? Ele já vem verbalizando há mais de um ano que tem que intervir na América do Sul, tem que intervir na Venezuela, tem que intervir na Bolívia, que esses países estão muito desorganizados, que é inadmissível que a Venezuela tenha uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E lembrando que o grande inimigo que ele está botando para as pessoas nos Estados Unidos é nada mais nada menos que o imigrante latino-americano, tá? Tá criando uma grande corrente de ódio contra o latino-americano, ou seja, nós. Porque você pode achar que é branco, mas tu não é não, tá? Ah, mas meu bisavô... Esquece isso, você é latino-americano, tá? Então, se a gente colocar na balança do menos pior para o Cone Sul, é a Kamala. Porque o Trump realmente vai vir com tudo. Para o Oriente Médio, os dois são muito ruins. Para o Irã, o pior é o Trump. Agora, para a Ucrânia, o pior é o Trump. E para a Rússia, o melhor é o Trump. E tem outra questão também. Ambos entendem que o grande inimigo dos Estados Unidos, a partir do ano que vem, já é para eles. Mas que vai ser mais forte ainda é a China. A Kamala é mais diplomática em falar nisso. O Trump não. Ele vai tensionar o máximo possível com a China. Mas você não vai criar guerra com a China. Então o que você faz? Você tensiona áreas comuns. Taiwan. Só para contar um negócio aqui que muita gente não sabe, tá? Taiwan não é independente da China, tá bom? Território chinês. Coisas que alguns analistas esqueceram de dizer.